Olá, pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, o canal de informação e de conteúdo da plataforma AgroRevenda, um dos canais de informação da plataforma AgroRevenda, e que está sempre falando a respeito das tecnologias que são utilizadas pela indústria para fornecer aí materiais, soluções tecnológicas, né, produtos que sejam usados pelos agricultores, pelos pecuaristas que estão espalhados aí pela fazenda brasileira, e também para os animais, aí, tanto de criação, de manejo, de turismo, de saúde, e que também fazem a companhia para os seres humanos aí pelas cidades aí do mundo inteiro, do Brasil inteiro, tá? Que são os pets, os animais de companhia. E eu estou trazendo aqui uma pessoa para falar de uma coisa muito curiosa, sou muito curioso em saber coisas aí que eu considero interessantes, e é um tipo de indústria que trabalha com material básico, assim, que dá origem para que é utilizado em inúmeros produtos que servem à revenda, à cooperativa, à distribuição, à fazenda e à casa das pessoas nas regiões urbanas. Eu estou falando aí de alguns produtos. Quem vai explicar melhor para ela é uma química, é a Daniela Serrano. Ela é executiva de novos negócios da Gelita, que é uma potência aí do mundo, que daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre a empresa. Daniela, muito prazer aqui te receber no Papo de Prateleira, tá? Um prazer é meu, muito obrigada, Ulisses, pelo convite, para poder aqui compartilhar um pouquinho com vocês sobre as proteínas de colágeno, que é um mundo, assim, com inúmeras aplicações e funcionalidades. O que é, deixa eu começar por aí, Dani, o que é colágeno, de onde vem o colágeno e por que ele é tão versátil assim para a indústria em inúmeros setores? O colágeno, a proteína de colágeno, aqui no Brasil a gente produz gelatina gelatina e peptídeos de colágeno. Eu vou explicar um pouquinho qual que é a principal diferença e quais são as funcionalidades. Então, assim, a gelatina, a gente parte da gelatina, né, até obter o peptídeo de colágeno. A gelatina, ela é obtida a partir, aqui no Brasil, de pele bovina. Porém, na Europa, Estados Unidos, China, ela também pode ser produzida a partir de pele suína, de osso suíno e de osso bovino. Então, acho que é muito importante a gente falar que o nosso corpo ele é composto por mais de 30% de colágeno. Então, o colágeno, o que ele ajuda? Ele ajuda na estrutura óssea. A gente precisa ter um osso. Se o osso tiver só mineral, ele vai ficar muito rígido. Então, o colágeno ajuda um pouco na flexibilidade. A nossa pele, ela é rica em colágeno. Tanto é que a gelatina é extraída do couro bovino, né? Então, o boi é abatido, né? Então, o couro vai para o curtume, você faz uma separação, a parte superior vai para a indústria moveleira, para a indústria automobilística, bolsas e calçados, e a parte de baixo, que não tem tanta funcionalidade para o mercado de couros, vai para a indústria de gelatina. Então, o que nós fazemos com esse material? Faz um tratamento, com uma hidrólise, assim, uma extração apenas com água quente, você já começa a extrair a gelatina, faz um tratamento, uma hidrólise térmica por um tempo um pouco mais prolongado, e você vai quebrando a cadeia do colágeno. Quanto mais você quebra, você vai tendo combinações peptídicas que vai dar origem aos peptídeos de colágeno. Se você não quebra muito, você tem a gelatina. A gelatina vai formar gel. A gelatina, ela é usada na caixinha de sobremesa que a gente compra no supermercado e faz em casa, e a principal funcionalidade da gelatina é formar o gel, né? É dar aquela textura brilhante, transparente, que derrete na boca. Mas não é só essa aplicação da gelatina. Você também tem uma aplicação na indústria farmacêutica para fazer cápsulas, as cápsulas duras, aquelas que encaixam uma na outra. Que envolve o material mesmo farmacêutico. O princípio ativo farmacêutico, exatamente. Então, um dos maiores mercados da Gelita no mundo são dois segmentos, alimentícios, farmacêuticos, e agora vem crescendo muito esse mercado de nutrição, tanto animal quanto nutrição humana, né? Porque a Gelita foi pesquisando muito, porque no passado, eu não sei se você lembra, assim, meio que entregar eu vou lembrar que eu sou bem mais velho que você, viu, Daniela? Você lembra quando a avó falava assim, o menino quebrou a perna, come gelatina,
come pé de frango, cozinha o pé de frango. O que Sabe o tem no que pé de também, frango? Dani? Mocotó, caldo de mocotó. Mocotó, no osso, o que tem? O colágeno. Então, assim, a Gelita foi se especializando, estudando cada vez mais para entender qual que era a forma ideal de produzir os peptídeos de colágeno e a gelatina para poder contribuir para os consumidores, né? Como que a gente consegue fornecer mais benefício para as pessoas que consomem as gelatinas e os peptídeos de colágeno. Gelatina tem outras funcionalidades, né? Formação de gel, textura, filme. Mas no nosso caso hoje a gente vai falar um pouco mais dos peptídeos de colágeno. O que é? Deixa eu já cortar, Dani, eu já devolvo a bola para ele para falar o seguinte, ela citou a Gelita e falou a respeito de ir aprendendo sobre como utilizar de maneiras diferentes e trabalhando esse elemento aí que é o colágeno. É uma empresa, é um gigante mundial, tem sede na Alemanha. A Gelita tem 140 anos de história, atuando justamente nesses setores que a Dani apontou para a gente, que é alimento, que é saúde e que é nutrição, tanto para seres humanos como para os animais. Eu queria saber agora o que esse estudo de colágeno, desse tipo de peptídeo, como é que chegou lá para a nutrição de pets dos animais que são de competição e são de companhia e que hoje está presente em um monte de espaços aí de venda de distribuidores e de revendas pelo Brasil inteiro. Começou, Ulisses, justamente com os nossos clientes questionando: eu posso consumir gelatina? Se eu consumir a gelatina, eu vou ter uma melhora na minha cartilagem? Porque com o passar do tempo, a gente vai tendo perda de cartilagem. Não é só o ser humano, os animais também. Do jeito que você fala, eu imagino assim, envelhecer, aumentar o atrito, né, entre os órgãos. E a mulher, infelizmente, a mulher sofre muito mais perda de colágeno, principalmente na pele, após menopausa, porque você vai tendo alteração hormonal e você vai tendo uma perda de colágeno assim, muito drástica. Então, quando a gente fala dos estudos, o que a Gelita fez, a gente começou a perceber a demanda do mercado. E as pessoas já desde o passado consumiam gelatinas, colágeno de outras formas. Poderia obter um resultado, uma melhora na cartilagem, melhora na elasticidade da pele? Sim, poderia, só que a Gelita foi se especializando cada vez mais, se especificando cada vez mais, e testando e estudando cientificamente composições peptídicas para observar essa composição, essa combinação, ela é melhor aonde? Na pele, na cartilagem, no osso, no tendão? Onde que ela melhor vai atuar e melhor ela vai estimular, porque quando a gente consome colágeno, não só nós, os animais também, o que vai fazer? O organismo vai parar, vai pensar, opa, eu estou recebendo esse estímulo para eu produzir mais colágeno. Aonde? Aquela combinação específica vai falar. No caso dos pets, a gente tem o Petagil, né, que ele tem uma combinação. É o último lançamento aí que a agrorevenda.com.br destacou do material que o pessoal da assessoria da Dani mandou. Pode continuar, Dani. Exatamente. Então, é uma combinação peptídica para atuar na cartilagem dos animais. Tá? Então, e a gente está falando aqui agora também num problema que é moderno e é cada vez mais grave, que é o quê? Se faz companhia para o ser humano vive normalmente mais do que um animal de companhia, vai conviver com o quê? Com o envelhecimento desse animal, né, Dani? Exato. E a gente tem esse envelhecimento, essa perda de cartilagem por vários fatores, né? Peso, excesso de peso, idade, ou então natural, modificação genética, é natural. Quando a gente fala de cavalos, a gente tem um estudo recente que foi publicado em 2018, que ele fez um estudo comparando... Você ia falar alguma coisa, Ulisses? Desculpa se eu te interrompi. Estou bebendo ainda a sabedoria. A gente fez um estudo com cavalos, tá? Um grupo de 38 cavalos, né? A gente dividiu esse número em 2 grupos, onde a gente pegou cavalos atletas,
porque os cavalos atletas, eles sofrem muito cedo com perda de cartilagem por conta do esforço físico. Redobrado e triplicado e tudo mais. Redobrado e triplicado, tanto é que eles começam a ter problema a partir de 6 anos, 4, 6 anos eles começam a ter problema. E aí um outro grupo com cavalos idosos. E aí a gente fez uma suplementação, um estudo científico que mostrou uns resultados comprovados estatisticamente, onde a gente apresentou para esses dois grupos 25 gramas de Petagil por dia, tá? Ou 50 gramas de Petagil por dia. E o que a gente queria observar? Que esses cavalos, quando tem problema de osteoartrite, né, que é o problema da degeneração das cartilagens, eles começam a mancar. E aí eles perdem a qualidade de vida. Muito comum. Imagina um cavalo atleta. O que acontece? Você perde o principal objetivo do animal, né? Que é correr, que são as competições. E aí, com o consumo de 25 gramas, a gente conseguiu observar a manutenção da cartilagem. E com o consumo de 50 gramas por dia, uma regeneração significativa das cartilagens. Então, ou seja, consumindo essas dosagens por pelo menos 12 semanas. Mas com 6 semanas a gente já viu um resultado significativo. E quais foram as observações, né? Foram as análises, né, clínicas dos veterinários, dos donos, os acompanhamentos, e foi nítida a recuperação, muito nítida. E também a gente tem outros estudos que falam do efeito do consumo do Petagil para os pets, cachorros, desde pequeno porte até grande porte, né? E os de grande porte... Eu queria só ressaltar a importância, a gente tem, por exemplo, em revenda, na distribuição e também nas lojas das cooperativas, os profissionais, como, por exemplo, os engenheiros agrônomos, que estão sempre estudando que tipo de produto vai ter ali na prateleira para atender o seu cliente principal, né, que é o cooperado, no caso de cooperativa, e que é o produtor, o pecuarista, o lavrador, de maneira geral, quando procura o ponto de venda e na revenda, né, privada. E assim, é muito comum na parte, principalmente agronômica, a agricultura é realmente bastante evoluída. Não que os outros setores não sejam, mas a agricultura está um passo à frente, em termos de técnica e de ciência, né? Então, é super normal na receita, o agrônomo está sempre de olho nos produtos que integram, que formulam esses produtos que ele vai achar que é bacana de ter no seu portfólio para oferecer e vender para o produtor. Então, vocês vejam a importância do médico veterinário que está ligado à revenda, que está ligado à distribuição, a importância que ele tem para ficar atento aos materiais que constam dentro do produto. A gente está já terminando aqui o papo de prateleira, eu estou falando isso para falar o quê? Que a gente tem um plantel de mais de 5 milhões de cavalos no Brasil e pelo menos 1 milhão em plena atividade, com manejo, ou com esporte, ou cuidando, inclusive, da saúde de gente com diversos tipos de problemas, sejam crianças ou sejam idosos. E o cavalo, como manejo, ele é muito importante. Quando ele começa a envelhecer na fazenda, ele pode ser prejuízo para o agricultor, né, Dani? Sim, e é importante ressaltar, assim, aproveitando o gancho do que você acabou de falar, nem todos os colágenos são iguais. Tá? Então, existe no mercado vários tipos de colágeno que podem, sim, melhorar a saúde da cartilagem das articulações dos animais. Mas o Petagil, ele é específico, e a gente fez comparação com outros produtos de mercado, e ele tem um efeito muito mais potencializado comparado com os outros. Então, assim, é muito importante verificar qual que é a fonte, né? Se contém sim no Petagil, para ter esses efeitos e esses resultados científicos que são comprovados pelos produtos da Gelita. Perfeito, Dani. E assim, para reforçar para o pessoal, produtos como esse, né, como o Petagil, ele tá indo para a indústria que faz tecnologias em que áreas? Você citou o cavalo, você citou pet, o que mais tem que seja ligado ao agronegócio?
A gente tem também vários outros colágenos que podem ser aplicados também no mercado de fertilizantes, né? Então, ele pode ser usado como uma fonte de proteína, né? Para fertilizante para nutrição eu não sou muito especializada nessa parte de Mas arte. eu sou, mas é fertilizante, gente, que Mas vai ele é uma adubar e dar nutrição. força de crescimento para plantas como soja, algodão, Exatamente. milho, amendoim, batata, Exatamente. fruta, É legume, fonte de verdura. nitrogênio, né? É uma proteína, é fonte de nitrogênio, uma proteína animal ou natural, sem nenhum aditivo, sem nenhum conservante, além de ser também auxiliar como um fertilizante foliar, onde ele consegue aderir, né, os fertilizantes nas plantações. Assim, É a tem N folha que vai aplicações. garantir a fotossíntese bem feita para ir nutrindo cada vez mais e dando força de Exatamente. crescimento para a planta, né? Exatamente. Então, a gente tem o site da Gelita, que tem muitas curiosidades, tem muita informação. Então, assim, se tiverem curiosidade, quiserem entender um pouquinho mais sobre esse mundo das proteínas colagênicas, é só entrar em contato com a gente, que a gente pode auxiliar. E fique tranquilo que assim que subir para os canais digitais de plataforma Agro Revenda, eu sempre coloco no rodapé as informações básicas para quem precisa saber de novos produtos que a Gelita tem envolvimento, ou então entrar realmente aí para descobrir que mundo é esse fantástico aí que ela pega e fornece para a indústria que atende o agronegócio do Brasil. Fica tranquilo. Com certeza. Então, assim, os peptídeos de colágeno, eles entram principalmente para os fabricantes de suplementos animais, né? Então, ele pode ser adicionado para enriquecer e, ao mesmo tempo, auxiliar na saúde, né? Na saúde e no bem-estar dos animais. É a mesma coisa, complementando o que você falou, né? A gente tem um pet em casa, eu não tenho pet, quem sabe, muito em breve eu terei um. Não por minha Gente, a vontade, Dani pela está vontade do meu pensando. marido. A Dani, na verdade, me falou, vou dar para todo mundo. A Dani já fez um favorzaço para a revenda, para o Papo de Prateleira, de bater esse papo com a gente. Ela está vivendo um daqueles momentos que todo mundo adora, né? Que é reformar a casa. Então, ela está ali, o maridão já prometeu que na casa nova ainda vai pôr um pet lá dentro. Ela está pensando se vai autorizar o cabra a fazer isso, né? Exatamente. E aí, assim, a gente tem um cuidado, né? Um carinho, né? É como se fosse um filho, né? Então, o que a gente mais quer é a saúde e o bem-estar dele, né? Não quer ver o animalzinho sofrendo, porque você ter problema de articulação, você não conseguir se locomover, você não conseguir se movimentar, Falta de qualidade de muito vida. doloroso. Falta de qualidade de vida. É muito doloroso, né? Então tem que cuidar. Então, vocês viram então que a Dani e a Angelita, essa multinacional maravilhosa que está presente no Brasil, tá lá em Cotia, está lá em Mococa, está em Maringá, como a Dani já deixou claro, ela está atuando em duas pontas. Uma ponta que é eficiência, produtividade e produção mais rápido possível com quantidade e qualidade, que é grão, que é fruta, legume, verdura e que é carnes. E outra coisa é o seguinte, são seres vivos, sejam humanos ou não, que vão envelhecer, o bacana é que viva o máximo possível, mas precisa ter qualidade de vida. Quer dizer, a Gelita está atuando nas duas pontas, né, Dani? Com certeza, com certeza. E na saúde do ser humano também, né? Porque a gelatina também pode ser aplicada em cápsulas de gelatina, né? Onde você vai adicionar o princípio ativo dos medicamentos. Então, assim, a gelatina e os peptídeos de colágeno têm inúmeras funcionalidades. Então, assim, é um mercado que é muito amplo, é muito amplo. A É um gente mercado muitas vezes amplo que nem vocês vão imagina. ver mais aqui no Papo de Prateleira. Estou dando um certo corte aqui na Dana, porque o Zoom daqui a pouco vai, Não para de gente, falar, vai desculpa. cortar o nosso colágeno, o Zoom, daqui a pouquinho. É o seguinte, eu Então, vou tá bom. voltar a chamar a Dani para falar a respeito desses produtos fantásticos que a Gelita oferece para a indústria brasileira no B2B, para que possa atender com eficiência cooperativa, revenda, distribuidor, fazenda brasileira e quem mexe com rebanhos, com criação de carnes e proteína de origem animal e vegetal. A gente vai falar muito disso, até porque também, você tem uma professora de química com essa experiência, com esse conhecimento, não tem nada melhor do que a gente ficar ouvindo e aprendendo um pouquinho mais, né? Tá bom, obrigado pela presença, tá, Dani? Posso te convidar? Você Imagina, é um volta aqui no prazer. papo? Com certeza, volto sim.
Espero ter contribuído um pouquinho. Contribuiu bastante, vai contribuir mais, que é uma conversa muito interessante e faz parte de um novo mundo de conhecimento e de utilizar o conhecimento para levar o quê? Para levar alimento, saúde e conforto para todos os seres vivos do planeta. Tá? Bem-estar animal, está falando de gente, está falando de galinha, de suíno, está falando de cachorro, de gato, tartaruga, de réptil e tudo mais. Tá? E por isso que tem sempre aqui no Papo de Prateleira, porque o cara lá da distribuição e da revenda está repassando produtos que têm ligação com tudo isso. Novamente, queria agradecer a Dani. A gente vai voltar a chamar a Dani para conversar mais sobre colágeno, para falar mais sobre os produtos aí da Gelita. O Papo de Prateleira fica por aqui rapidinho, ele vai subir para o YouTube da vida, aí eu vou colocar em todos os espaços digitais da plataforma Agro Revenda e também vai virar podcast, porque a Dani vai conversar com gente aí do mundo inteiro através do Spotify, do Deezer, do Google, da Apple e também da Amazon. Combinado, Dani? Bom, combinado. Muito obrigada, Ulisses, pela participação e pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a Gelita e os nossos produtos. O prazer foi todo meu, tá? E eu espero que, como você já resolveu o problema com colágeno, que o servente e o pedreiro não judiem muito de vocês, a entrega essa obra logo, tá bom? Graças a Deus, assim espero. Obrigada, viu, Ulisses? De nada, até a próxima. O Papo de Prateleira volta com mais Gelita e com mais Dani para a gente aprender bastante sobre os produtos modernos e que são de muita serventia para as casas, apartamentos e fazendas do Brasil e do mundo inteiro. Grande abraço e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.